Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento do mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Segundamos, início de semana, início de mês, dia 1º de novembro de 2021, após um fechamento aí conturbado do mês de outubro, assim como tivemos em outros meses, os últimos meses, as últimas semanas de bastante oscilação na Bolsa Brasileira, e iniciamos mais um mês com grande expectativa e uma semana mais curta, obviamente, também por conta aí do feriado, mas vale a pena ficar de olho em muita coisa que acontece no dia de hoje e durante essa semana. Obrigado pela sua companhia. Antes de iniciarmos, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Olhando um pouquinho para fechamento de mercado na sexta-feira, dia 30, tivemos aí um dia de fortes quedas novamente, Ibovespa, infelizmente, no ano já acumula quase 15% de queda por conta aí das últimas semanas, os últimos meses e dos acontecimentos aí que acabam impactando o mercado como um todo. E o maior risco fiscal, principalmente aí pela indefinição em relação à PEC dos precatórios, e no final do dia, aí, na semana passada, as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre o controle de preço de combustíveis aí em relação à Petrobras, fez com que o índice brasileiro aí despencasse mais de 2% e voltássemos aí para um patamar de 103 mil pontos. A gente fala um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas diante desse cenário, até mesmo os especialistas em investimento, economistas também, ficam realmente receosos com os próximos passos e o resultado do índice Bovespa da Bolsa Brasileira ao final desse ano de 2021. Alguns ainda acreditam na possibilidade de uma recuperação, fechando um pouquinho mais estável, outros já um pouco mais preocupados e receosos aí com a questão do futuro da renda variável aqui no Brasil, pelo menos nesse momento. Quando olhamos para o exterior, lá nos Estados Unidos tivemos mais um dia de recorde das principais bolsas norte-americanas, mesmo aí em um momento em que alguns balanços decepcionaram, como foi o caso do balanço de Amazon na sexta e da Apple também, que vieram abaixo até do que era a expectativa, mas com essas mudanças ainda tivemos, entretanto, ainda tivemos aí recordes, renovação de recordes, máximas históricas aí nas bolsas norte-americanas. Nós também tivemos aí na sexta-feira uma leve queda no preço do petróleo e também do gás natural, com a manutenção aí da política monetária, lá na zona do euro. Isso fez com que a maioria das bolsas por lá também fechassem em alta. Mesmo com uma queda no PIB da Alemanha, que nós falávamos logo cedo na sexta-feira, tivemos aí uma boa perspectiva aí para a zona do euro, que nesse momento aí se preocupa aí com a inflação na zona do euro aí, que é a maior desde 2008, e esse sim é um ponto que falamos com frequência aqui, mas que continua no radar dos investidores, mesmo sem uma mudança específica nesse momento aí por parte do Banco Central Europeu. Na Ásia, nós tivemos aí um dia com bastante expectativa, desde cedo, principalmente com a questão das eleições japonesas que falávamos, e com certeza essa semana devemos ter um mercado mais tranquilo na Ásia com a resolução das eleições lá no país. Também tivemos aí uma maior intervenção a princípio, uma maior possibilidade de intervenção do governo chinês em setores da economia, como é o caso das commodities, e isso acaba também mexendo bastante aí com os mercados asiáticos, e essa foi a tônica basicamente da sexta-feira, dia 30. Olhando agora um pouquinho para números de forma geral, nós tivemos aí o índice Bovespa, então, caindo 2,09% a 103.501 pontos. O dólar aí subindo 0,48% a R$ 5,65.
Olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq aí subiu 0,33 a 15.498 pontos, S&P 500 subiu 0,19 a 4.605 pontos e Dow Jones aí subiu 0,25, chegando aí aos 35.819 pontos. Na Europa aí nós temos o euro chegando a R$ 6,52, uma queda de 0,73 na sexta-feira. E olhando aí para as principais bolsas, nós tivemos aí o DAX na Alemanha lateralizando negativamente, uma queda de 0,05% a 15.688 pontos, o CAC na França subindo 0,38 a 6.830 e no Reino Unido aí a queda de 0,16 a 7.237 pontos. Já na Ásia, nós tivemos então na sexta já uma certa retomada, apesar de bastante oscilação, como nós falamos durante toda a semana, e nós tivemos aí na China uma alta de 1,45% a 14.451 pontos, e a bolsa Nikkei no Japão aí subindo 0,25 a 28.891 pontos. Esse foi o cenário de fechamento na sexta-feira. Olhando aí para o restante dos mercados, cenário de cripto, então nós tivemos o Bitcoin aí com alta de 1,60% e o Ethereum fechamento na sexta-feira com uma alta de 3,71%, apesar de bastante oscilação também os criptoativos, as criptomoedas fechando aí as principais delas em alta na última semana. Petróleo futuro que tem oscilado um pouquinho e fechou um pouco mais baixo aí na sexta-feira, onde o Brent cotou aí a $83,72 e o WTI chegando aos $83,30, negociação aí para o final do ano. Quando a gente olha para petróleo futuro, essa sim uma perspectiva aí de se manter essa corrida, essas altas aí em relação aos próximos passos também de petróleo. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, né? Na sexta-feira aí com um cenário principalmente nos Estados Unidos de renovação de máximas históricas, ele caiu 1,63% novamente e ficou aí em 16,26 pontos. Lembrando que quanto menor o índice VIX, menor a volatilidade no mercado de renda variável, né? A oscilação aí na bolsa e automaticamente menor o risco, né? E quanto maior essa pontuação, também é verdadeira a máxima contrária. Olhando aí a perspectiva de metais futuro, nós tivemos o ouro futuro na sexta-feira sendo negociado a $1.778,20, o alumínio futuro aí sendo negociado a $2.735,25 e o ferro refinado aí sendo negociado aí já com essa perspectiva aí para novembro a $105,18. Lembrando aí, como falávamos, né, a possibilidade aí da China continuar aí fazendo pressão e mudando aí com essa pressão o preço das commodities, né? Devemos ter aí novas quedas aí, essa é a perspectiva em relação ao ferro refinado, mas ainda a commodity ficando acima aí dos $100 é a expectativa ainda para o final desse ano. Olhando aí para o fechamento das ações que compõem o índice Ibovespa, na sexta-feira nós tivemos aí as principais altas por conta de BIF3, que é Minerva, que subiu 7,15%, chegando a R$ 9,74. Marfrig MRFG3 também subiu 5,33% a R$ 26,50. JBS S3 também subindo 4,67% a R$ 39,23. FLRY3 Fleury subindo 2,67% na sexta-feira a R$ 18,83 e RADL3 Droga Raia subindo 2,38% a R$ 22,25. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa na sexta-feira.
Já as principais baixas aí ficaram por conta de Alpa 4, Alpargatas, que caiu 10,56% a R$ 38,63. Banco Inter, as ações aí Units, né, BID11, caindo também 10,15% a R$ 35,50. BID4, que são as ações preferenciais de Banco Inter, caindo 9,14% a R$ 12,23. E Localweb LWSA3 caindo também 8,50% a R$ 18,30. O Zimin 5 também caiu 7,75% na sexta-feira e fechou o pregão aí a R$ 13,22. Essas foram as principais altas e baixas aí das ações que compõem o índice Bovespa na sexta-feira, e vamos olhar um pouquinho aí para a agenda dessa semana, os indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje e podem movimentar o mercado. Hoje, aí, por volta de 8h30 da manhã, nós temos aí a divulgação do Boletim Focus, né, com a perspectiva, a previsão aí para fechamento aí de câmbio, dólar, taxa de juros e inflação para o final desse ano e dos próximos, e vale a pena ficar muito de olho, pois tivemos aí na última semana mudança com relação à reunião do Copom, e também, além de uma perspectiva maior em relação aí à curva de juros futura, nós também tivemos aí, só no início dessa semana, as principais casas de análise, né, os principais assets, olhando aí para esse cenário no início da semana passada, na segunda, terça-feira, e dando a sua nova previsão. Então podemos ter uma mudança bem latente nessa visão do Boletim Focus. Vale a pena então ficar de olho nesses próximos passos, não só para 2021, mas já olhando o ano de 2022 também, que obviamente com as eleições tende a ser um ano de maior volatilidade. Além disso, hoje nós temos a divulgação aí do PMI industrial aqui no Brasil, vale a pena também para olhar essa perspectiva em relação à retomada econômica, e a balança comercial brasileira. Esses são os indicadores que vale a pena ficar de olho então no dia de hoje aqui no país. Já olhando para os indicadores aí fora do país, nós temos hoje a divulgação das vendas no varejo na Alemanha. Inclusive esse índice já foi divulgado e caiu bem acima do que era o esperado, veio bem abaixo então da expectativa. Isso acaba obviamente aí mexendo também com a economia na zona do euro. Hoje tem divulgação então do PMI industrial lá no Reino Unido, também olhando para essa perspectiva de retomada econômica, PMI industrial nos Estados Unidos, seguindo a mesma linha, e a declaração de política monetária lá no Japão, também olhando aí com essa perspectiva, né? Finalizamos uma situação de eleição no Japão, e agora a declaração de política monetária após aí mudanças, definições, na verdade, manutenção da taxa de juros lá no país, olhando então para os próximos passos, lembrando que a inflação também acaba afetando aí o continente asiático. Continuando e olhando um pouquinho aqui para aquilo que pode impactar o mercado aí no cenário político no dia de hoje e durante a semana, né? O ministro aí do Tribunal de Contas da União, do TCU, ele deu uma sugestão, inclusive, aí, para que Câmara e Senado aprovem aí a suspensão temporária do teto de gastos por 5 anos, né? Lembrando, nós temos aí uma dificuldade em relação ao orçamento para o ano de 2022, onde o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que não existe espaço ali para pagamento dos precatórios. Essa semana aí voltamos para a discussão da PEC dos precatórios, tentando essa aprovação para abrir esse espaço no orçamento de 2022, e com essa expectativa de que isso não aconteça e a possibilidade aí de furar o teto de gastos, o ministro do Tribunal de Contas disse que teria então que ser aprovado aí essa suspensão temporária do teto de gastos, e com isso, obviamente, aí não haveria maiores desdobramentos por parte do Tribunal de Contas também, que precisa aprovar essas contas do governo. Óbvio, isso tem um impacto muito grande caso aconteça, né? Principalmente aí por conta aí do risco fiscal e da confiança aí dos investidores, que pesa ainda mais nesse cenário. Olhando aí para uma perspectiva de eleições 2022, onde a gente já fala diversas vezes aqui da atual polarização Lula-Bolsonaro, e também aí de um mercado buscando uma terceira via, o Podemos, né, volta aí à cena,
com uma possibilidade aí dessa terceira via vir a ser o ex-juiz Sérgio Moro, né, que foi ministro, inclusive, aí da Justiça do presidente Jair Bolsonaro e estava fora aí trabalhando numa consultoria lá no exterior. Ele encerrou o contrato, então, com essa consultoria e ele está muito próximo aí de se filiar ao Podemos e o Podemos buscando, então, essa talvez terceira via com uma pré-candidatura aí do ex-ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro também, e aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas isso também pode movimentar o mercado aí nos próximos dias. Já há algumas semanas aqui nós falamos sobre a questão da sabatina do André Mendonça, né, para o STF. Tem que ser feita a sabatina ali pela CCJ, Câmara de Constituição e Justiça do Senado, e o Senado como um todo, para que o nome dele seja aprovado para fazer parte então aí do STF. Lembrando, ele foi o indicado já há quase 4 meses já pelo atual presidente Jair Bolsonaro e até agora não foi feito aí a sabatina. A perspectiva é que isso seja feito no mês de novembro, mas o Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, já diversas vezes disse que é contrário e inclusive aí tinha alguns atritos e não estava acelerando esse processo. Mas agora existe aí uma acusação de rachadinha, né, contra o senador Davi Alcolumbre, e isso pode fazer com que ele seja retirado da CCJ, da Câmara de Constituição e Justiça, e seja então acelerada essa sabatina do André Mendonça, aí, que é o futuro ministro do STF, né? Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas podemos ter uma definição em breve em relação aí à sabatina do André Mendonça, que é para acontecer nessa primeira quinzena do mês de novembro. O Senado avalia mudanças no ICMS, é uma discussão aí que já começou no final de semana e deve perdurar aí a semana inteira, né? Inclusive aí com as possibilidades aí de congelamento aí do ICMS dos combustíveis e principalmente aí olhando para uma conversa em relação à Petrobras. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se reunir essa semana aí com a Petrobras para discutir essa questão do aumento de preços. Lembrando, falávamos lá no início, já na abertura do nosso Morning Call, que a própria fala de alguns parlamentares e do presidente Jair Bolsonaro sobre essa interferência em preços da Petrobras ou mudança na política de preços já desagrada o mercado. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas esse aspecto também pode movimentar aí o mercado financeiro como um todo. E a Câmara tentará aí nessa semana, então, a aprovação aí da PEC dos precatórios, como nós já falávamos anteriormente, né? Aguardamos também essa situação, as cenas dos próximos capítulos, até na quarta-feira aí, lembrando que nós temos um feriado amanhã, né? Não teremos, inclusive, o nosso Morning Call por conta do feriado aí do dia 2 de novembro aqui no Brasil. E lembrando, então, no dia 3 existe toda aí essa expectativa de uma forte mobilização aí da base aliada do governo para que presencialmente aí possam votar a PEC dos precatórios, e isso tudo pode movimentar durante essa semana aí o mercado financeiro. Olhando um pouquinho agora para aspectos econômicos, o risco fiscal aqui no Brasil aí já é latente quase que 100% do tempo, né? Acelera e acelera também a perspectiva de juros futuro, principalmente aí com uma perspectiva também de redução do crescimento econômico, né? Óbvio, como já falamos diversas vezes aqui, a necessidade de conter a inflação fez com que o governo, o Banco Central aí tivesse que acelerar o crescimento, o aumento da taxa básica de juros como política monetária, e isso faz com que haja uma redução do consumo e redução automaticamente da inflação. Só que essa redução do consumo, ela mexe com o crescimento, com a perspectiva de crescimento, principalmente aí do PIB, né? A gente pode olhar a própria perspectiva dos especialistas aí do Boletim Focus, como ela reduziu em relação aos próximos anos, principalmente em um momento que nós sofremos tanto com a pandemia no ano passado e nesse ano, né, onde tivemos aí uma forte queda desse crescimento do PIB brasileiro. Então isso também aí deve afetar ainda mais se continuarmos nesse caminho, principalmente com o risco fiscal, tirando também recursos aqui do país. Lembrando que com maior risco fiscal,
para buscarmos investidores estrangeiros ou até mesmo para que investidores nacionais não mandem seu dinheiro para fora, é necessário aí que o país pague uma taxa de juros maior. O Banco Central aí ofereça aí títulos públicos com uma taxa de juros mais atrativa e com isso juros mais altos, uma Selic mais alta, a gente volta aí para essa roda, né, para esse ciclo vicioso de dificuldade em relação ao crescimento do país. Outro ponto interessante, apesar de o relator aí da reforma do imposto de renda ter dito que iria tirar da pauta aí a questão da tributação de dividendos, especialistas aí também têm apontado que a possibilidade aí de uma tributação sobre dividendos aí de empresas, né, assim como estava previsto inicialmente lá na votação aí da reforma do imposto de renda, poderia levar aí a um movimento ainda mais forte, mais acelerado de migração aí de pessoas da renda variável para a renda fixa, principalmente em um cenário de juros mais alto. Então, juros mais altos, cenário aí de incerteza com risco fiscal trazendo muita oscilação e ainda os dividendos aí a serem recebidos tributados aí com o imposto de renda, o que não acontecia até então. Isso obviamente aí pode impactar ainda mais no cenário de bolsa brasileira em relação aí aos investidores. E a volatilidade de mercado tem levado aí investidores também nessa migração, né, a buscar outros ativos de renda fixa. Lembrando, ainda temos uma renda fixa que não é tão atrativa, né, apesar de já ter obviamente aí uma alta bem acelerada em relação ao que nós tínhamos da Selic em outros momentos, mas obviamente os investidores buscando algumas situações diferentes um pouco para poder potencializar os seus resultados. Hoje, alguns dos títulos aí diferentes aí que os investidores têm buscado são títulos aí de dívida corporativa e títulos bancários, que apesar de terem um risco maior e alguns deles, obviamente, uma proteção menor, dependendo do valor que você tenha aplicado, mas eles garantem uma rentabilidade acima da média atual de mercado e principalmente aí com o objetivo de ter uma rentabilidade acima da inflação, aquilo que nós não temos aí já há algum tempo por conta do cenário aí de 2 dígitos de inflação que nós temos no país nesse momento. Especialistas aí também enxergam aí que a inflação e a resposta mais agressiva dos bancos centrais valorizou rapidamente alguns tipos de ativo e isso também pode gerar uma certa bolha ou uma certa estagnação no crescimento aí nas próximas semanas, próximos meses, visto que foi acelerado aí durante um processo, durante um período, a valorização desses ativos, e aí podemos passar por um processo aí nos próximos meses e anos de uma aceleração menor por conta aí desses preços. Então sempre é importante aí o timing, né, momento de compra aí dos ativos, não é necessariamente tão fácil essa escolha de ativos mais baratos. E notícia interessante olhando para a economia internacional, uma certa flexibilização do governo chinês permite agora que bancos norte-americanos possam atuar na China, então também devemos ter um movimento maior nesse sentido e obviamente isso também favorecendo aí o relacionamento entre os dois países, mas óbvio, né, em alguns pontos podemos aí ter certo atrito no futuro, lembrando aí que a China é um país com muitos milionários também, mas ao mesmo tempo aí uma população ainda muito pobre e também um governo que até o momento aí controla demais aí diversos aspectos, como nós falamos diversas vezes aqui no nosso Morning Call, controlando setores específicos da economia, commodities, etc. Isso também pode aí afetar um pouco a visão, principalmente das empresas, dos bancos norte-americanos que começam a atuar lá, que eles estão acostumados com a realidade do livre mercado nos Estados Unidos. Mas, obviamente, é uma evolução e aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos. Entrando um pouquinho aqui para falar de ambiente corporativo e o que pode movimentar o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas. O Burger King Brasil cancelou temporariamente, né, por enquanto pelo menos, a compra da Domino's aqui no Brasil. Lembrando, essa foi uma divulgação, né, lá no mês de julho, aonde a ideia aí com essa aquisição tornaria a empresa, né, a holding, a Burger King Brasil, a maior empresa de food service do país, né, ultrapassando inclusive aí a Arcos Dourados, né, que é a empresa aí que tem
a franquia de McDonald's, no caso, aqui no Brasil. Nesse momento, e principalmente por conta da desaceleração da economia e desvalorização aí das ações do Burger King desde o momento em que foi anunciada aí a compra da Domino's, foi cancelado então por enquanto, apesar que as empresas ainda conversam para tentar encontrar o melhor momento, a melhor solução para essa aquisição e tornar essa gigante aí no país, ou fortalecer ainda mais essa empresa gigante aí no país. Havia aí uma negociação, né, de que os acionistas da Domino's iriam receber um percentual aí de ações do Burger King para que houvesse essa negociação, e agora aguardamos então as cenas dos próximos capítulos, mas obviamente vale a pena ficar de olho nesse movimento também. A Unidas também prepara aí uma emissão de debêntures aí de até R$ 1 bilhão para investimentos, então oportunidade aí para investidores e obviamente mais uma captação forte, lembrando aí muitas empresas pelo momento de maior volatilidade também têm preferido emitir aí títulos de renda fixa nesse momento aí do que partir para uma nova emissão, e até mesmo diversos IPOs aí que foram cancelados durante o ano, muito pelo momento aí de renda variável oscilando bastante aí, como nós vimos nas últimas semanas. E após uma valorização em perspectiva de continuidade dessa valorização do preço do petróleo, né, a Petrobras planeja aumentar aí o plano de investimentos da companhia. Lembrando, lá após a saída da ex-presidente Dilma Rousseff, o então presidente na época, que era o vice, né, o Michel Temer, e virou presidente na época, foi criada aí uma política de desinvestimento da Petrobras para que ela pudesse aí se recuperar e aí voltasse a ter um caixa positivo, e com isso, com todo esse movimento aí, houve aí venda de diversos ativos. Agora a companhia começa a olhar aí para um aumento no plano aí de investimentos novamente, compra de ativos, entre outros, então também vale a pena ficar de olho nesse movimento aí da petrolífera brasileira. A empresa Cacau Show investiu aí R$ 100 milhões também em uma nova fábrica no Espírito Santo, também movimentando e lembrando agora já aproximando também em datas festivas, né? Também movimentando o mercado nesse sentido, a empresa que se consolida aí cada vez mais no mercado como uma das gigantes. E hoje nós temos divulgação aí de resultados do terceiro trimestre. Essa é uma semana com muitas divulgações importantes, olhando até mesmo aí para os principais bancos brasileiros, né, as instituições financeiras, mas o principal começa a acontecer na quarta-feira, após o feriado aí de amanhã. Hoje então temos aí lojas Hering, né, que Hering não tem mais a negociação do ticker, inclusive aí na bolsa, após a compra e pelo Grupo Soma, mas vale a pena ficar de olho nos resultados da empresa, e também Locamérica, que também divulgam seus balanços no dia de hoje, vale a pena ficar de olho nesse movimento. Olhando aí para a abertura e fechamento do mercado, já são 6h18 da manhã, nós temos aí as bolsas asiáticas fechadas já, e temos aí nesse fechamento aí às 5h30 da manhã, a bolsa chinesa aí fechando aí com alta de 0,17% a 14.476 pontos, fechamento então da bolsa na China, principalmente aí com novos movimentos ali da Evergrande, que pagou novos juros aí de bonds, né, de títulos aí que havia o risco aí principalmente de calote, então isso dá uma certa tranquilizada no mercado, e também a questão aí de redução no atrito entre o governo norte-americano e o governo chinês traz mais tranquilidade para as bolsas asiáticas no dia de hoje. Olhando aí para a bolsa Nikkei no Japão, após também definição aí no final de semana das eleições no país, a bolsa Nikkei sobe forte e fechou com alta de 2,61% a 29.647 pontos, então bem expressiva a alta também no dia de hoje aí da bolsa Nikkei, a bolsa japonesa. Restante dos mercados nesse momento, 6h19 aí, uma perspectiva de alta aí para as principais bolsas. Na Europa aí ainda continua a boa expectativa em relação à divulgação de balanços. O mesmo acontece aí também nos Estados Unidos, né, onde também existe essa boa perspectiva, e nesse momento, 6h20 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 1%,
o CAC na França subindo quase 1,10 e no Reino Unido a alta é de meio ponto percentual. Também aí um movimento bem interessante no dia de hoje quando olhamos para a Europa. O pré-market dos Estados Unidos é semelhante, com uma alta um pouco mais conservadora, lembrando aí que as bolsas norte-americanas aí estão próximas aí renovando máximas históricas já há diversos dias, né? E temos nesse momento então Dow Jones subindo 0,40, S&P 500 também sobe 0,40 e Nasdaq sobe 0,45. Essa é a perspectiva para o dia de hoje. Lembrando sempre que o mercado é soberano, temos diversas divulgações aí de indicadores, temos aí acontecendo a reunião do G20 também, em breve aí temos a reunião do clima, entre outros pontos aí que podem mexer com o mercado durante essa semana. O índice Ibovespa por aqui deve seguir as bolsas norte-americanas a princípio, mas lembrando que o cenário interno e algumas das coisas que podem acontecer aqui no país podem trazer um descolamento ou potencializar esse resultado após, inclusive, aí, a forte queda na sexta-feira. Aguardamos. Muito obrigado aí pela sua companhia. Lembrando, amanhã não tem pregão aí na B3, feriado aqui no Brasil. Então nos vemos novamente aí na quarta-feira, no dia 3, para falar de tudo o que aconteceu no dia de hoje aqui no Brasil e o que aconteceu fora e o que podemos esperar aí como próximos passos aí para a economia e principalmente aí para os mercados como um todo. Bons negócios, uma boa semana e até na quarta-feira. Tchau, tchau.